Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento número 7, ISO 14001, LAIA, Levantamento de Aspecto e Impacto Ambiental da Expedição e Logística. Reforçando nossa política do Sistema de Gestão Integrado, onde o nosso compromisso é proteger o meio ambiente com o uso sustentável de recursos, a prevenção da poluição e outras práticas ambientais. Para a gente proteger o meio ambiente, nós precisamos saber primeiro quais são os impactos que podemos causar no meio através das nossas atividades produtivas. Na norma ISO 14001, nós temos a definição de aspectos ambientais. Aspecto ambiental é um elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Então, tudo que a gente faz que pode interagir com o meio ambiente é considerado um aspecto ambiental. O impacto ambiental é a modificação no meio ambiente, tanto adversa como benéfica, total ou parcial, resultante dos aspectos ambientais de uma organização. Então, o primeiro passo para a certificação ISO 14001 é entender e mapear todos os aspectos e impactos ambientais de todos os processos da Cerbras. Detalhando um pouquinho mais, para a gente entender o conceito de aspecto e impacto ambiental, é tudo aquilo que é consumido ou gerado pela empresa, ou seja, ela é a causa de um possível impacto ambiental, de um possível dano ambiental, de uma possível alteração no meio ambiente. Nós temos como exemplo de aspecto ambiental o consumo das matérias-primas, consumo de água, energia elétrica e combustíveis necessários para o processo, geração de resíduos sólidos, geração de efluentes e materiais particulados, ou seja, a poeira. Todos esses são exemplos de aspectos, todas as formas que a gente pode interagir com o meio ambiente e que resultam no impacto ambiental. O impacto ambiental é a alteração que um aspecto pode causar no meio ambiente, ele é o efeito. Consumo de matéria-prima vai me levar ao esgotamento de recursos naturais. Consumo de água, energia elétrica e combustíveis também. A geração de resíduos sólidos pode contaminar o solo, contaminar a água, e efluentes e particulados podem gerar a contaminação da água e do ar. O sistema de gestão ambiental, ele é focado em evitar impactos ambientais. Temos que ter ações de prevenção para minimizar o esgotamento dos recursos naturais, para evitar a contaminação do solo, para evitar a contaminação da água e da contaminação do ar. Esses 4 pontos são cruciais para a gestão ambiental. O que é o LAIA? O LAIA é o levantamento de aspecto e impacto ambiental. É o documento mais importante da ISO 14001. É esse documento que vocês estão vendo aqui. Ele relaciona para cada atividade o aspecto, o impacto ambiental, a prevenção, o monitoramento e a mitigação no caso de uma situação de emergência. Então, durante as auditorias, vocês serão questionados quais são os aspectos e impactos ambientais da área de expedição. Muito importante que vocês conheçam os aspectos e os possíveis danos que eles podem causar ao meio ambiente, mas, ainda assim, a forma de prevenção. Conhecendo a forma de prevenção e atuando de forma preventiva, nós com certeza produziremos cada vez mais, causando cada vez menos impacto ambiental. Esse é o conceito da sustentabilidade, que discutimos já em treinamentos anteriores. Então, falando da expedição, a gente tem aqui identificado os seguintes aspectos: consumo de energia elétrica relacionado ao uso das instalações, que causam o impacto da redução da disponibilidade desses recursos naturais, cuja forma de prevenção é o uso consciente da energia, instalação de temporizadores onde possível, desligar as lâmpadas ao sair das salas e, sempre que possível, utilizar a luz solar. Como forma de medição do nosso desempenho ambiental, nós iremos monitorar o indicador de consumo de energia elétrica em kWh por metro quadrado produzido. Esse é um indicador, uma referência se nós estamos consumindo mais ou menos energia por metro quadrado produzido.
No transporte de empilhadeiras, nós temos aí 2 aspectos. Consumo de gás natural, que reduz a disponibilidade dos recursos naturais, é o combustível que a gente utiliza para a movimentação das empilhadeiras. Como forma de prevenção, é a utilização correta do recurso, né, e evitar manter a empilhadeira ligada, consumindo combustível sem necessidade, sem utilização. E aqui nós também monitoraremos o indicador de consumo de gás em metros cúbicos por metro quadrado produzido. Também nós temos, no transporte de empilhadeiras, uma situação considerada emergencial. É uma situação que foge da rotina, foge da condição normal de operação, que é o vazamento de óleo. O vazamento de óleo ele pode contaminar o solo e a água. A forma de prevenção é a manutenção preventiva das empilhadeiras. Cuidar das empilhadeiras para que elas não gerem vazamento. E nós vamos monitorar pelos relatórios ambientais abertos, o RAIA. Toda situação que foge do controle, que é considerada uma situação emergencial, ela deve ser relatada para que a gente possa investigar a causa, propor ações e evitar a sua reincidência. Na reforma de lotes, a gente tem o consumo de papel e papelão, cujo impacto é a redução da disponibilidade dos recursos naturais. A gente sabe muito bem que são cortadas muitas árvores para a gente gerar uma folha de papel. Então, nossa forma de prevenção é utilizar somente o necessário e, quando possível, reaproveitar. Na organização da expedição, a gente tem a geração de resíduos recicláveis, papel, papelão, fita, filme. Esses resíduos, se não forem descartados corretamente, eles vão gerar o esgotamento dos aterros. Então, o que é descartar corretamente? É praticar a coleta seletiva. Treinar e conscientizar as pessoas para que eles descartem corretamente todos os materiais reciclados nos seus devidos coletores. Assim, a gente pode direcionar esses reciclados para empresas que vão comprar esse resíduo e utilizarão como matéria-prima no seu processo de produção. Então, a gente não descarta no meio ambiente, a gente encaminha para empresas que utilizam como matéria-prima. Mas isso somente é possível se nós fizermos a nossa parte, separarmos corretamente o papelão, o papel, o plástico. Todos os nossos descartes, eles são controlados por um documento chamado MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. O Manifesto de Transporte de Resíduo é um documento no qual nós temos que sinalizar como geradores a quantidade que a gente gera de resíduo e quando a gente destina e para quem. Os receptores de resíduos têm autorização ambiental para receber todos esses resíduos. Também nas instalações, a gente tem um aspecto de princípio de incêndio, que pode causar como impacto danos materiais e alteração da qualidade da água, do ar e do solo. Para que a gente evite um princípio de incêndio, a gente tem que ter uma manutenção preventiva da parte elétrica muito bem feita. Brigada agindo de forma preventiva e nos alertando e inspecionando potenciais riscos existentes nas áreas. Hoje, esse monitoramento é feito pela inspeção geral e elaboração do relatório de irregularidades encontradas pelos brigadistas. Como proceder para mitigar uma situação de incêndio, ou seja, para conter um princípio de incêndio, nós temos o plano de ação e emergência, no qual todos os brigadistas são treinados e orientados como proceder numa situação de princípio de incêndio. Da mesma forma, o vazamento de óleo, como a gente comentou logo acima, os brigadistas são orientados a conter esse vazamento utilizando o kit de emergência ambiental. Esse kit de emergência ambiental ele contém um material absorvente, né, uma serragem, por exemplo, sacos plásticos, pá, luvas, óculos de segurança, para quê? Para que numa situação de vazamento nós possamos acionar os brigadistas e os brigadistas vão utilizar como ferramenta, como material para conter esse vazamento, o kit de emergência ambiental. Isso também está descrito no plano de ação e emergência. Continuando ainda na expedição, nós temos aí outros
aspectos, como, por exemplo, a emissão de particulado e poeira gerado pelo fluxo de veículos. Isso altera a qualidade do ar. Uma das formas que a gente tem para minimizar e evitar essa alteração da qualidade do ar é a umectação das vias quando necessário. Nós temos um monitoramento de medição de partículas totais suspensas, um indicador de emissão de particulados, o qual a gente monitora para demonstrar que a Cerbras tem ações de prevenção visando melhorar cada vez mais a qualidade do ar. Nós temos também, na atividade de transporte, no transporte das argilas, a gente pode ter uma situação de emergência relacionada a um tombamento de carga, no qual a gente vai ter toda aquela argila, né, derramada ali no solo, que pode gerar alteração da qualidade da água, gerando inclusive algum vazamento de óleo. A prevenção é orientar os motoristas para praticar a direção defensiva, lonar sempre os caminhões, inclusive isso evita a emissão de particulados, seguir dentro da velocidade segura e manter os veículos em perfeitas condições de trafegabilidade. Se houver um acidente, ele deve ser reportado para a área de meio ambiente para que a gente possa abrir um RAIA, o relatório de acidente e incidente ambiental. Também a forma de proceder está relacionada no plano de atendimento em emergência. No transporte, nós temos a emissão de fumaça preta, que altera significativamente a qualidade do ar. Então, como forma de prevenção, em primeiro lugar, é evitar a emissão da fumaça preta, ter uma manutenção preventiva eficaz dos caminhões, fazer a troca de óleo dentro do prazo estabelecido. E nós monitoramos na fábrica através da medição da fumaça preta de forma amostral, registrando os resultados no RQ 212. Também durante o transporte a gente tem emissão de CO2 para a atmosfera, ou seja, o gás carbônico oriundo da queima do combustível, que também altera a qualidade do ar. Como forma de prevenção, a gente otimiza a carga para ter menos caminhões rodando nas estradas, utiliza biocombustível e traça rotas de forma a minimizar o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de CO2 para a atmosfera. Nós monitoramos através do relatório de gases do efeito estufa. Temos também o consumo de combustível, que reduz a disponibilidade dos recursos naturais, e também para a gente minimizar esse impacto ambiental, né, ou seja, consumir cada vez menos combustível, a gente otimiza a carga para transportar mais toneladas por litro de óleo diesel, e a forma de prevenção é o controle de velocidade. Dirigir de forma segura, não pisar tanto no acelerador, para que o consumo de combustível fique dentro de uma condição otimizada. Nós monitoramos, né, a equipe de logística e expedição monitora o consumo de combustível por quilômetro rodado, consumo de combustível por tonelada transportada. No estacionamento de caminhões, a gente pode ter aí uma situação de emergência relacionada a um vazamento de óleo, que como impacto pode causar a contaminação do solo e das águas. Como forma de prevenção, a gente tem a brigada treinada para conter esses vazamentos. A gente realiza treinamentos, conscientizações, inclusive simulados de emergência, para que os brigadistas saibam como atuar numa situação real. Mas principalmente evitar o vazamento de óleo, tendo uma boa manutenção preventiva. Todo e qualquer acidente ambiental ele tem que estar registrado no RAIA, para que a gente possa tomar ações de melhoria. Todas as situações de emergência e a forma de conter e mitigar estão descritas no plano de ação e emergência. Aqui como exemplo, a gente tem o aspecto do vazamento de óleo aí diretamente no solo, o impacto é a contaminação do solo e da água e a prevenção é a manutenção preventiva. Aqui o aspecto de emissão de fumaça preta, o que contribui significativamente para prejudicar a qualidade do ar, e a forma de prevenção está na manutenção preventiva, na troca regular do óleo, a boa regulagem do motor, de forma a evitar a emissão da fumaça preta. Outro aspecto muito comum
é a emissão de particulado durante o transporte, que também altera a qualidade do ar, e uma das formas de prevenção é a umectação das vias quando necessário. Agradeço a todos pela participação desse treinamento e que vocês pratiquem a prevenção como forma de evitar impactos ambientais.